queria ler com vocês alguns textos, começando por um deles, já que a gente vai falar sobre o ministério pastoral. Eu queria ler alguns textos de 2 Timóteo, começando pelo capítulo 4, o versículo de número 2. 2 Timóteo 4, versículo de número 2. Diz assim a palavra de Deus: prega a palavra. Só até aqui. Esse é o resumo do ministério pastoral. Prega a palavra. Se a gente pudesse resumir o que é o ministério de um pastor: prega a palavra. Essa deveria ser não só a marca da personalidade, da característica de todo pastor, mas deveria ser também a ambição de toda a igreja. O que a igreja sempre deveria querer ter é um pastor que prega a palavra. Isso me faz lembrar de uma história contada pelo reverendo Vadislau, quando ele frequentava a igreja do Van Poitras, e ele era um presbítero Poitras nessa igreja. E um outro presbítero, pastor, estava pregando. Só que no meio do texto, da exposição do texto, ele começou a contar histórias sobre si mesmo. E ele não estava vendo nada mais do texto, a não ser a história de si mesmo. Então, aquele presbítero, que é o Poitras, que é um teólogo, que escreve bastante livros, se levanta no meio da congregação e diz assim: prega a Cristo, irmão! Prega a Cristo, irmão! Diz que ele sentou, todo mundo ficou assustado. O presbítero lá disse: perdão, irmãos, vamos pregar a palavra. O que me admira nesse caso não é o Poitras meramente, mas é o desafio de não só o ministério pastoral ser referenciado pela pregação da palavra, mas a membresia de uma igreja exigir de seu pastor isso, nada mais do que isso. Prega a palavra. Mas por que Paulo disse isso? Qual o contexto que Paulo disse isso? Para que Paulo está dizendo isso? Imagine você que quando Paulo disse essas palavras, ele direcionou essas palavras a um jovem pastor. O nome dele é Timóteo. E de acordo com os versículos 1 e 2 do capítulo 1, sabemos do carinho que Paulo tem por este discípulo amado e que ao mesmo tempo agora é pastor de uma igreja poderosa, de uma igreja influente, de uma igreja que Paulo conhecia muito bem, de uma igreja que tinha se levantado e se sustentado por conta da ambição, santa ambição de Paulo pela pregação do Evangelho. Só que o contexto em que Paulo diz prega a palavra é importante para a gente entender o porquê ele está dizendo prega a palavra. Se nós estivéssemos aqui diante de um Paulo que está no começo de carreira, prega a palavra teria um sentido. Mas saber que Paulo está dizendo prega a palavra no fim da carreira tem um outro significado. Mas não somente isso. Em geral, as pessoas, quando analisam biografias, histórias de vida, e dizem assim: puxa, que história maravilhosa. É sempre uma história
que tem um começo muito difícil, tá certo? E a pessoa vai lutando, batalhando, e quando ela conquista algo grandioso, é o ápice daquela conquista, todo mundo aplaude, diz assim: uau, que história incrível! Ele conseguiu, ele venceu. Mas quantos celebrariam a biografia de alguém que, no momento em que ele está terminando, e é o clímax de tudo aquilo que ele fez, ele está preso? É certo? A prisão dele é num lugar muito possivelmente frio, sombrio, sem nenhuma expectativa de futuro, sabendo que só sai dali para morrer. A situação parece não ser nada promissora. E algumas coisas, elas ainda não apenas tornam o contexto difícil nos termos de pensar o futuro, como as notícias que chegam até Paulo são alarmantes. Então imagine a história. Um Paulo que tem toda aquela conversão, que você já conhece a história dele, sabe que ele era um perseguidor de cristãos e passa a ser agora um cristão que anuncia o evangelho e é agora o apóstolo dos gentios, prega o evangelho, ensina o evangelho, é marcado o seu ministério pela saturação da pregação do Cristo crucificado e da sua ressurreição. Ele é um anunciador, um arauto, um proclamador do evangelho por onde ele passa. Tá certo? Sofre a perseguição exatamente por conta desta fidelidade à pregação do evangelho, batalha pela pregação do evangelho até o último momento da sua vida e não termina com sucesso. Ele não termina sendo aplaudido pelo imperador romano, pelas igrejas, principalmente aquelas pelas quais ele passou. As pessoas não têm nenhuma gratidão por ele. As pessoas simplesmente esqueceram de tudo que ele fez. As pessoas estão numa rota de querer se distanciar dele, de dissociar qualquer herança em relação a Paulo. Paulo caiu, digamos assim, em irrelevância para eles. É assim que Paulo está terminando a carreira dele. Não tem ninguém aplaudindo ele. Não tem ninguém ovacionando. Não tem ninguém dizendo assim: incrível, tudo o que você fez foi grandioso. Não. Mas não é isso que mais importa hoje. O que importa para Paulo, nesse último momento da vida dele, é a experiência que ele está vivendo com um pastor muito jovenzinho. E a preocupação maior dele é com esse pastor. Muito jovenzinho. Que preocupação é essa? Imagine você que esse pastor foi formado com ele, andou com ele. Ele conhecia muito bem. Sabia quem era Timóteo. E ele está olhando para Timóteo. E olhando para Timóteo, diz assim: alguma coisa está acontecendo com ele. Ele está se perdendo. As notícias que chegam para Paulo não são nada boas sobre Timóteo. Em geral, quando a gente lê, principalmente essa segunda epístola, John Stott diz que ela é o canto do cisne de Paulo. O que é o canto do cisne? É aquele último canto antes da morte. É isso que ele faz, né? Ele escreve isso aqui e depois dali a gente já sabe que depois de tudo o que ele disse a Timóteo, o que vai acontecer com ele é o martírio. Então é o fim da carreira de Paulo. Mas algo preocupa Paulo. E o que mais preocupa Paulo nesse último momento da sua vida é Timóteo. Paulo não está preocupado com o fim dele. Paulo não está dizendo assim: ó vida, ó céus, os homens não olham para mim. Ó vida, ó céus, eu preguei o evangelho para a Ásia inteira. A Ásia inteira me deve a própria fé.
Porque se não fosse pela minha pregação, a Ásia não conheceria Cristo. Eles me devem... Não, Paulo não está assim, ressentido. Paulo não é um pregador ressentido. Paulo não é alguém ressentido. Paulo não é alguém dizendo assim, poxa, cambada de miseráveis. A gente dá vida por eles, entrega, é sangue, suor e lágrimas, para lembrar do Churchill, né? A gente se entrega por eles, se entrega de corpo e alma por eles, para no fim das contas... a ingratidão, a falta de reconhecimento, simplesmente... Não, Paulo não está ressentido com nada disso. Paulo não encara isso como algo ruim, nada disso assombra Paulo. Paulo não está preocupado com isso, isso não é um problema para Paulo. Paulo não está vendo a sua prisão, aquilo que está acontecendo com ele, como algo vergonhoso, vexatório, como algo que significa... olha só o fim que me veio. Olha só onde eu vim parar com esse negócio de prega a palavra. Olha aqui no que deu prega a palavra. Não, Paulo não está desesperado por causa disso. Paulo está desesperado. É com a fraqueza de Timóteo. E como Timóteo, ele está sendo seduzido de uma forma tão poderosa a esquecer da única coisa que ele não pode esquecer em toda a sua vida, até o último dia da sua vida. Prega a palavra. Esse prega a palavra é como o primeiro dos 10 mandamentos. Aquele primeiro mandamento não é lembrado porque o povo não cai nele. Ele é lembrado porque é o pecado que o povo mais cai. É o pecado que o povo mais erra. O prega a palavra aqui não é um prega a palavra simplesmente de encorajamento. É uma exortação de Paulo. É um paracaléu. É o chamar junto. Ele está chamando agora esse companheiro de ministério para junto dele, exortá-lo, admoestá-lo, encorajá-lo sim, mas exortá-lo, chacoalhá-lo, para dizer a ele, pregue a palavra. O que aconteceu com Timóteo? Por que Timóteo está do jeito que está? E por que Paulo não está tão preocupado com o seu contexto, mas está preocupado com Timóteo? Porque a situação a que Paulo se encontra não é um motivo de preocupação para ele, mas Timóteo sim é o motivo que o preocupa. Porque no fim da vida, em vez de ele se preocupar com a desconsideração das pessoas, o abandono das pessoas, ele está preocupado com Timóteo. Porque Paulo, desde o início do seu ministério até o último momento de sua vida, está comprometido com a única missão que um ministro do Evangelho jamais pode deixar de lado. Pregue a palavra. Como a gente chega a essas conclusões, né? Jonas, como é que a gente sabe tudo isso de Timóteo? Olhando para a própria epístola. A própria epístola de Timóteo nos ajuda a enxergar o que está acontecendo com Timóteo? Pela fala de Paulo. Pelo que Paulo está dizendo a Timóteo, a gente chega à conclusão de que, Paulo está dizendo isso porque provavelmente Timóteo... quer dizer então que Timóteo estava aprontando essa? É. Então, para a gente chegar a essas conclusões, eu queria apresentar alguns textos importantes dessa epístola. O primeiro deles está no versículo de número 15 do capítulo de número 1. Veja o que Paulo diz a Timóteo. Bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Fígelo e Hermógenes. Provavelmente 2 grandes líderes importantes na igreja, tá certo? Que eram seguidores de Paulo, ajudavam Paulo, colaboravam com Paulo, tá certo? Mas o que Paulo está dizendo a Timóteo nessa hora? Você, mais do que qualquer um, já sabe, não é? Que todos na Ásia me abandonaram. Esse todos na Ásia me abandonaram significa que o espírito, digamos assim, da Ásia nesse momento era um espírito de distanciamento de tudo aquilo que Paulo havia feito. É como se a Ásia estivesse querendo se desvencilhar de Paulo e daquilo que Paulo tinha ensinado e pregado. Então é como se aquilo que Paulo tanto pregou agora não fosse tão importante para a Ásia. Então não é só a personalidade de Paulo, tá entendendo? Não é só a pessoa de Paulo. Eles não estão abandonando Paulo, eles estão abandonando o que
Paulo mais viveu, o que Paulo mais fez. Não é o abandono de Paulo em si, é o abandono daquilo que Paulo entregou como legado, é a pregação, a centralidade no evangelho. É isso que eles estão abandonando. Não é a figura meramente de Paulo, não é a pessoa meramente de Paulo, é o que ele representa. E essa nova liderança é marcada por esse antagonismo. Se Paulo era conhecido pela centralidade da pregação do evangelho, esses novos líderes vão fazer outra coisa. E Paulo está dizendo a Timóteo: você sabe bem que a Ásia me abandonou e tem 2 líderes muito fortes que estão conduzindo esse distanciamento. Não somente isso. Os versículos 16 e 18 do capítulo 2 nos revelam uma outra face da realidade da Ásia, que é a igreja comandada, liderada por Timóteo. Observe os versículos 16 a 18 do capítulo 2. Veja o que diz a palavra do Senhor. Mas evita, ele dizendo a Timóteo, as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. E as suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre estes se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu, e com isso perverteram a fé em alguns. Então imagine que não só a Ásia abandona Paulo e o estilo, a missão, o jeito de se fazer igreja que Paulo havia ensinado, para aderir uma nova maneira pragmática de lidar com a igreja, por líderes que não estão mais comprometidos com esse jeitão de Paulo. Mas não somente isso, não é só uma liderança que tem uma outra maneira de lidar com a igreja. Agora você tem, além desses líderes, você também tem mestres que pervertem a verdade, que corrompem as escrituras, que ensinam um falso evangelho, que então, no lugar da pregação verdadeira do evangelho, estão pregando um falso evangelho e estão pervertendo a fé de muitos. Imagine que você tenha sido o grande pioneiro dessa igreja. Você tenha dado o seu sangue, tenha dado a sua vida para plantar uma igreja com toda a sua força, empenho, e de repente, no final do seu ministério, você está preso, os caras estão simplesmente fazendo todas as coisas diferentes do que você fez até então. Não somente eles estão fazendo coisas esquisitíssimas dentro da igreja, como agora também eles estão ensinando um falso evangelho, e não tem ninguém ali criticando, não tem ninguém ali, a igreja simplesmente está se corrompendo. Que maneira gloriosa de terminar um ministério, hein? A gente poderia dizer assim, é para arrancar os cabelos. Mas Paulo não arranca os cabelos por causa disso. Paulo não está preocupado com isso. A preocupação de Paulo não é o fato de que a Ásia o abandonou e de que existem falsos mestres pregando um falso evangelho dentro da igreja. Meus irmãos, eles vão acompanhar a história de toda a igreja até o fim. Não duvide disso. A igreja sempre lutará contra líderes contrários à centralidade do evangelho e falsos mestres. Paulo não está preocupado com eles, porque Paulo vai lutar com eles a vida inteira e sabe que todo aquele que vai lidar com a igreja vai lidar com eles a vida inteira. Paulo está preocupado com a ausência da pregação do evangelho. Cadê a pregação do evangelho? E isso preocupa Paulo, porque quem deveria pregar o evangelho era Timóteo. E é aqui que começa toda a exortação. Por que Paulo está tão preocupado com Timóteo e não tanto com o que está acontecendo à sua volta? Observe, por exemplo, os versículos 4 a 11 do capítulo 1. Aqui Paulo vai começar a epístola apresentando a Timóteo. Então você já sabe qual é o contexto. Mas agora você vai entender, olhando para essas passagens, os argumentos que Paulo vai oferecer a Timóteo. Eu entendo que existem pelo menos 4 argumentos. Quantos argumentos? 4. São 4 argumentos que Paulo vai oferecer a Timóteo. E esses 4 argumentos de Paulo a Timóteo são 4 argumentos importantes antes de Paulo dizer a palavra-chave, prega a palavra. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: não adianta eu olhar para Timóteo e dizer agora para Timóteo, prega a palavra, sem antes ele ouvir o que eu tenho para dizer. Ele vai ouvir tudo o que eu tenho para dizer. E só depois de eu tiver dito tudo o que precisa ser dito, então
eu vou exortá-lo a pregar a palavra. Então a primeira coisa que ele vai argumentar está dos versículos 4 a 11 do capítulo 1, e eu gosto de chamar esse argumento de o argumento da mãe. Você vai entender por quê. O versículo 4 a 11 diz assim: recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver para encher-me de alegria. Também recordo a fé sincera que há em ti, que primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por essa razão, lembro-te de que despertes o dom de Deus que há em ti mediante a imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação e de amor. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos do Evangelho segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas devido ao seu propósito e à graça que nos foi concedida em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, que destruiu a morte e trouxe a luz, a vida e a mortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador. Querix, primeiro é pregador, apóstolo e mestre. Só até aqui. Observe que Paulo está preocupado com Timóteo por uma razão muito simples. Você já sabe que a Ásia abandona Paulo, que a Ásia está querendo se dissociar de Paulo, que inclusive novos líderes têm surgido e esses líderes estão antagonizando a Paulo. Não somente isso, existem mestres ensinando falsos evangelhos e isso tem pervertido a mente de muitos dos que estão ali. Agora lembre-se de Timóteo. Você acha mesmo que toda essa pressão contra Paulo não estava pesando agora sobre o jovem Timóteo? Você olha para Timóteo, se você fosse daquela igreja, você olhasse para Timóteo, você é um filho de Paulo. Certo? Você é um Paulinho. Olhava para Timóteo e sabia claramente que Timóteo era discípulo de Paulo. E isso é comprometedor. Não existe, meus irmãos, não existe pastor que não seja formado por outro pastor. É pastor que forma pastor. É assim o processo de formação de um pastor. Então aquele pastor que te forma, você carrega, talvez não tudo, mas muita coisa daquele pastor que te serviu de modelo. Você carrega no seu jeito de ser, no seu jeito de falar. Muita coisa você carrega daquela experiência. Muita coisa que você aprendeu, você traz para a sua vida. E aquilo é muito claro, as pessoas enxergam, elas sabem que tem um dedo da formação de alguém ali. A mesma coisa era Paulo e Timóteo. Não tem como fugir. Essa é a marca do discipulado, meus irmãos. Discipulado compromete. E esse é o problema, Timóteo está comprometido. E comprometido com essa filosofia de ministério de Paulo, centrada na pregação do Evangelho. Todo discípulo de Jesus está comprometido. Pastor também. Você não lembra de Jesus e Pedro? Pedro está assim: ah, Senhor, jamais te abandonarei. Jesus olha para Pedro e diz assim, como se Jesus estivesse querendo alguma coisa de Pedro, né? Menos do que, né, o que ele imaginaria. Então Jesus olha para ele e diz: filho, hoje mesmo você vai me trair, o que você está falando? Não, Senhor, jamais vou te trair. Que negócio é esse? Serei fiel até o fim. Dali a pouco, alguém reconhece Pedro. Ah, você fala igual ele. Você tem as marcas de Cristo. Não, Cristo? Quem é Cristo? Não, seu jeito de falar te denuncia. Ah, eu vi você lá com eles. Eu estava lá. Não. É outra pessoa, você deve estar confundindo. Olha, minha cara é muito comum, tá certo? Ele quer se dissociar de Cristo. E por que Pedro quer se dissociar de Cristo? Porque o discipulado com Cristo é comprometedor. Timóteo está comprometido com Paulo. Paulo está comprometido com Cristo. Por isso,
Timóteo não está livre das pressões que, por exemplo, Pedro sofreu quando Cristo estava sendo condenado ao martírio. Assim como Pedro sucumbe diante da pressão popular, porque o fim do mestre não é glorioso. O fim do mestre até aquele momento é a cruz, é a humilhação. Mas ao contrário do que todo mundo espera, Cristo não é aquele que está dizendo: acabou minha vida, tudo está acabado, tá vendo? Essa multidão que eu tanto alimentei, eu curei, eu expulsei demônios. O que prova que Jesus ter curado as multidões e expulsar demônios não significa que eles são salvos. Jesus pode curar, libertar, expulsar demônios, mesmo assim o cara vai para o inferno. Porque a pregação do evangelho, ela não é e não pode ser equiparada aos milagres e às dádivas que Deus dá a qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Por isso, se Deus fez um milagre na sua vida, isso não quer dizer absolutamente nada com relação à sua salvação. Deus faz milagres porque Ele é Deus. São sinais da sua glória, do seu senhorio sobre toda a criação. Tudo isso aqui é um milagre. O mundo inteiro é um milagre. Se isso aqui não está sendo destruído, é pela obra do provedor. Cristo Jesus, o Senhor e mediador de toda a criação. Ele está sobre tudo e sobre tudo e sobre todos. Mas é o Cristo humilhado que provoca a grande, digamos assim, perturbação a Pedro, e é o Paulo humilhado que provoca a grande tentação de Timóteo. E que tentação é essa que Timóteo está sofrendo? Pela fala de Paulo, parece que Timóteo está abandonando os rudimentos. Parece que Timóteo está dizendo: isso aqui hoje não vai dar certo, as pessoas estão querendo outras coisas, eu tenho que dar outras coisas, eu tenho que fazer outras coisas, porque elas querem outras coisas, elas não querem os rudimentos, elas querem mais isso aqui do que aquilo lá. Então, parece que Timóteo está sucumbindo diante da pressão popular. E a gente sabe que isso é possível se Pedro, que está diante do Deus Criador dos céus e da terra, sucumbe diante da pressão popular. Você acha que Timóteo não estaria sob uma imensa pressão e não sucumbiria diante dessa pressão em que as pessoas estão exigindo que ele faça qualquer coisa, menos pregar o evangelho? Por isso, meus irmãos, o pregue a palavra de Paulo não é uma exortação só aos pastores, é uma exortação à igreja, que pode simplesmente preterir a palavra. Pode exigir que seus pastores façam qualquer coisa, menos pregue a palavra. Podem querer pastores de diversos tipos, de diversas maneiras. Tudo isso é importante. Se ele prega a palavra, legal. Mas se ele não for moderninho, se ele não for legal, não serve. Então imagine um Timóteo cedendo à pressão popular. Duas coisas Paulo precisa fazer com ele vai fazer em todos esses argumentos. Ele vai, em primeiro lugar, chamar ele de covarde. Não é? E, em segundo lugar, vai encorajar ele. Para dizer: olha, você precisa agora assumir realmente aquele chamado que você recebeu. Então Paulo vai ao mesmo tempo denunciar o pecado dele, que é a covardia. Você está fugindo do chamado. E ao mesmo tempo vai encorajar ele. Vai dizer: tu é um covarde, então tenha coragem. Então é nada mais do que, não é? Óbvio, se o cara está com covardia, seja corajoso agora. Paulo então vai encorajar esse menino. Ele vai usar 4 argumentos. Eu disse que o primeiro é o argumento da mãe. Quando chama a mãe na conversa, cara, o negócio é outra história, não é verdade? Então foi assim com a mãe de Agostinho, né, Mônica, é assim com a mãe do Judy Clay, é assim com a minha mãe, é assim com a mãe de qualquer um que cresce na igreja e luta contra o Senhor e depois, como vai dizer Mônica, a mãe de Agostinho, né, na verdade, foi o bispo que batizou Agostinho, foi quem disse, Ambrósio, que disse, não é, que foi você não foi batizado por essas águas, mas o batismo de Agostinho, antes de ser por essas águas, foi com as lágrimas de Mônica. Que eram as lágrimas da mãe que orava por ele, etc. Então, Timóteo, imagina, cresceu ouvindo os ensinos da avó, da mãe. Então, cresceu ouvindo o evangelho. O que Paulo está fazendo Timóteo lembrar?
Do que ele esqueceu. O que ele esqueceu? Sua história. Sua história. Mas não é sua história pessoal. Não é a história de como Timóteo nasceu, viveu. Não, é a história dele com Cristo. Então, primeiro encorajamento de Paulo a um pastor que, diante da pressão popular, preteriu a pregação do Evangelho e optou por qualquer outra coisa que não seja a pregação do Evangelho, é lembrar da sua tradição, da sua história. Sem história, a gente não recupera o Evangelho perdido. É preciso olhar para a nossa história pessoal com Deus. E por isso, Paulo apela para a mãe. Olha, mãe, rapaz, você recebeu o ensino da sua mãe. Eu estava lá, eu vi como ela criou você, eu sei como funcionaram as coisas. Então, Paulo chama a atenção do jovem Timóteo. E aí, alguns dados são importantes, né? O dado da vergonha. Porque é isso que a pressão popular provoca no chamado ao pastoral. Vergonha. Faz você sentir vergonha da noiva. Faz você sentir vergonha do Evangelho. Faz você sentir vergonha, sobretudo, do noivo. Timóteo está com vergonha de Paulo. Porque já que Paulo não está na moda, já que Paulo agora está sendo preterido, e ele está totalmente associado a Paulo, a única maneira de ele não sofrer a pressão é ele entrar no esquema da dissociação de Paulo. É ele não ser mais parecido com Paulo. Então, para isso, ele tem que fazer uma outra coisa, diferente da que Paulo está fazendo. E é isso que está chamando a atenção de Paulo. Isso chega até Paulo. Isso chega até Paulo. Olha, Paulo, alguém disse a Paulo, Timóteo está estranho. Está falando umas coisas estranhas. Está permitindo umas coisas estranhas na igreja. Timóteo está diferente, Paulo. Ele não está batendo bem. Então, o que Timóteo está fazendo? Algumas coisas são importantes. A primeira delas, parece que Paulo sabe que Timóteo está com vergonha dele. Veja o que Paulo diz a Timóteo com todas as letras, versículo 8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo. Então, Paulo está ciente de que Timóteo tem vergonha de ter ligação com alguém que está terminando o ministério numa cadeia, numa prisão. Timóteo está com vergonha de toda a relação dele com Paulo, como um dia Pedro teve em relação a Cristo, como você e eu podemos ter quando nós estamos sob pressão popular. Não duvide do poder da pressão popular. Ela nos faz curvar diante da pressão popular de forma natural, como o sol gira para como o girassol gira para o sol, se inclina para o sol. O nosso coração facilmente se inclina à pressão popular. Não é fácil lidar com a pressão popular. A gente acha que só quem sofre com a pressão popular é adolescente. É pueril demais se você acha que a adolescência é o único momento da vida de uma pessoa que ela é conduzida por pressão popular, onde ela é conduzida pelo temor dos homens. Nós somos conduzidos pelo temor dos homens a vida inteira, tememos os homens a vida inteira, e essa é a razão pela qual nós preterimos várias e várias vezes aquilo que nos é exigido de mais importante. Então a primeira coisa que Paulo diz, olha, não tenha vergonha. Em primeiro lugar, não tenha vergonha de mim que sou prisioneiro. E não tenha vergonha daquilo que você ouviu da sua mãe, da sua avó. Não tenha vergonha dessa pregação que você tem escutado ao longo de tantos anos. Segundo argumento, versículo 12 a 14 do versículo 1, diz assim: por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Versículo 13, preserva o modelo das sãs palavras que de mim ouviste na fé e no amor que estão em Cristo Jesus. Guarda o bom tesouro com auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Então a exortação de Paulo novamente continua. Eu agora, em vez de ser o argumento da mãe, agora ele passa para o argumento próprio, pessoal. Eu não me envergonho. Ele agora dá o exemplo. Você acha, Timóteo, que eu não poderia me envergonhar? Eu teria muito mais motivos do que você para me envergonhar. Você não está numa prisão. Você não está terminando o ministério com uma multidão de pessoas que você ajudou a conhecer o Evangelho, virando as costas para você. Eu teria todos os motivos do mundo para me envergonhar do Evangelho. Eu teria todos os motivos do mundo para capitular diante do Evangelho. Eu teria todos os motivos do mundo para desistir do Evangelho, porque eu estou sofrendo a humilhação.
mas eu não me envergonho. Não adianta você dizer que você tem razões para se envergonhar do evangelho. Você não vai ter nenhum argumento, Timóteo, que possa derrubar exatamente este. Eu não me envergonho. Eu poderia me envergonhar, mas não me envergonho. Então, o argumento está ficando cada vez mais pesado, né? Então agora Paulo diz, olha, eu teria todos os motivos para não me envergonhar, mas não me envergonho. Por isso, e aí vem a exortação, sempre junto. Ele faz o juízo e logo em seguida vem a exortação. Por essa razão sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Preserva o modelo da sã doutrina. Então Paulo vai exortar Timóteo, preserva. Você está deixando a coisa corroer, você está deixando a coisa perder a pureza. Preserva, persevera. Terceiro argumento. Versículo 16 a 18 do capítulo 1. Então ele chamou a mãe, tá certo? No primeiro momento, como exemplo. Chama a si mesmo como exemplo. Agora, o terceiro argumento é poderoso, porque ele chama um colega de ministério. Então, Timóteo poderia ter um terceiro argumento. Imagine Timóteo falando assim, né? Primeiro, mas a minha mãe não sabe o que é. Ela não sabe o que é ministério pastoral, Paulo. Ela não sabe o que é a pressão que eu estou vivendo. Ela é só uma cristã comum, que prega o evangelho e que ensinou o evangelho, mas ela não é pastor, ela não sabe o que é isso. Eu sei o que é isso. Paulo olha para ele e diz assim, eu também sei o que é isso. E olha aqui, eu teria todos os motivos para me envergonhar, não me envergonho. Timóteo poderia dizer assim, mas você é apóstolo. Eu sou só um pastor. Se minha mãe está mais abaixo de mim, porque ela não é um líder de igreja, você está muito acima de mim, porque você é um apóstolo. Então Paulo diz assim, e seu amigo, Onesíforo, que é igualzinho a você, e que como você está sofrendo a mesma pressão. Quem era Onesíforo? Imagine que Onesíforo era um colega de Timóteo que tinha sido pastoreado por Paulo, discipulado por Paulo, e os dois estão ali sendo formados por Paulo. Os dois se conhecem, os dois trabalham junto com Paulo. E imagine que, se eles são discípulos de Paulo, qual é a marca? Paulo, tá certo? Os dois estão associados a Paulo. Então a mesma pressão que recai sobre Timóteo é a mesma pressão que recai sobre Onesíforo. Se olham para Timóteo e associam a Paulo, quando olham para Onesíforo, associam ele a quem? A Paulo. Ih, rapaz, não vamos falar essas coisas não, porque é Onesíforo. Onesíforo está ligado lá a Paulo. Está misturado lá de lá. É esse lado aí. Então, Onesíforo também está comprometido. Onesíforo também está comprometido com a pregação de Paulo. Então, agora, no terceiro argumento de Paulo, em que ele vai dizer novamente, tu é um covarde, você precisa de coragem. Esse terceiro momento é o momento que agora ele vai dar um terceiro exemplo, que é o exemplo de Onesíforo. E eu queria ler esse trecho da carta, como eu acho que Timóteo ouviu essa carta com as palavras de Paulo. Como eu acho. Tá certo? Então, depois de dar toda essa bronca, Paulo diz assim a Timóteo. Lembra de Onesíforo? E é tão interessante, né? Só uma nota bem rápida. É comum entre discípulos, né, a disputa pela atenção do mestre, não? Já imaginou se Onesíforo e Timóteo brigavam pela atenção de Paulo? Lembram? Imagina um Timóteo que ficava com ciúme. Esse Onesíforo fica toda hora aí, nos pés de Paulo. Que insuportável. Né? Coisas comuns, isso acontece, a gente sabe que acontece. Imagine que Paulo, imagine que Paulo, usando de um artifício muito semelhante, pudesse dizer assim, lembra de Onesíforo? Aquele insuportável. Então Paulo diz assim, né? Como eu imagino que ele está lendo. O Senhor conceda graça e misericórdia a toda a família de Onesíforo. Sabe por quê, Timóteo? Você não sabe, mas muitas vezes, não foi uma só não. Muitas vezes ele me trouxe ânimo. E sabe o que mais, Timóteo? Ele não teve nenhuma vergonha de mim, sabia? E não teve nem vergonha de eu estar na prisão. Pelo contrário, você não acredita no que ele foi capaz de fazer. Quando ele chegou a Roma, ele veio me visitar. Olha só.
É o Paulo que tem na memória as lágrimas de Timóteo, que ama Timóteo, mas que não recebeu nenhuma visita. Porque Timóteo ele não quer se associar a Paulo de forma alguma. Se visitar Paulo agora, ele vai mostrar mais do que para todo mundo que ele está comprometido com Paulo. Então Paulo diz assim, Onesíforo não quis nem saber. Veio me visitar, veio me animar. Ele não se envergonhou de mim, mas procurou-me com persistência e me encontrou. Talvez Timóteo tivesse lido no meio do caminho e dito assim, mas eu procurei. Como você me procurou? Ele demorou, mas achou. É como se não tivesse mais nenhuma desculpa, tá entendendo? Eu fico imaginando um Timóteo firme, tentando explicar, olha, eu sei, eu estou fazendo tudo isso porque olha a pressão, eu estou sob essa pressão, tá difícil, olha, ele está mostrando, e Paulo está dizendo, isso não é um bom argumento, isso não é um bom argumento, isso não é um bom argumento, tá certo? Está estreitando cada vez mais. E aí vem o quarto e último argumento. Então o primeiro argumento chamou a mãe para lembrar da história. Segundo argumento mostrou, olha, eu estou passando por todas as razões do mundo pela qual eu poderia até ter vergonha, mas não tenho vergonha. Então você não teria que ter vergonha nenhuma. Terceiro, você poderia dizer, como um profeta, só eu estou aqui, fiquei sozinho, não tem ninguém. Não tem ninguém coisa nenhuma, tem Onesíforo. E aliás, seu colega. E ele não só permaneceu fiel, como ele veio me ver. E não tem vergonha de mim, nem do seu prisioneiro. Fazendo menção, obviamente, ao Evangelho de Cristo Jesus. Quarto e último argumento, só falta uma peça para o grande desfecho de Paulo. Chamou a mãe, chamou a si mesmo, chamou o colega de ministério. Só falta chamar quem? Deus. E é esse o último argumento. Capítulo 2, versículo de número 15. Depois de exortá-lo, veja o versículo 14. Lembra-lhes essas coisas, exortando-os diante de Deus que não discutam por causa de palavras que não têm utilidade alguma, senão a de prejudicar os ouvintes. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então, mais uma vez, aparece a palavra envergonhar. Que não tem de que se envergonhar. O que mais a pressão popular oferece ao ministro do Evangelho comprometido com a pregação do Evangelho é a vergonha de pregar o Evangelho. Sabe quando essa vergonha vai passar? Nunca. O Evangelho vai te humilhar o tempo todo. Não existe ministério pastoral sem humilhação. O Evangelho nos humilha. Primeira coisa, porque a gente não pode usar nossa criatividade. Certo? Porque um pastor não foi chamado para criar um evangelho, ele foi chamado para reproduzir. É simplesmente imitar. É simplesmente reproduzir aquilo que recebeu, e que está nas Escrituras, e não inventar absolutamente mais nada. É simplesmente reproduzir aquela mesma coisa, insistentemente, pregar o evangelho insistentemente, perseverantemente. Mas esse texto é curioso porque Paulo diz a Timóteo, procura apresentar-te Dóquimos. Essa é uma palavrinha importante. Essa palavrinha nomeava uma moeda da época. E é interessante porque, assim como nos nossos dias, talvez nos nossos dias a gente não entenda muito sobre falsificação monetária, essas coisas todas, corrupção, coisa que a gente não entende muito bem. Mas naquela época as pessoas queriam ganhar dinheiro de forma ilícita. E muitos acabavam falsificando moeda. E é muito fácil falsificar a moeda, porque naquela época a moeda não era forjada segundo a forma. Então ela era forjada, ela tinha várias formas, às vezes tinha uma mesma forma ali presa, mas ela poderia ter vários contornos, não era tão exato, não era tão perfeito como a gente vê hoje em termos de definição. Então, de precisão, exatamente. Então, o que acontecia? Você poderia fazer uma mesma moeda, era fácil reproduzir uma mesma moeda com material de pouca categoria, mas que se confundia facilmente com uma moeda verdadeira. Então, se você olhasse, você não tem como você identificar, porque
como não é tão preciso, é muito difícil de você identificar a moeda verdadeira da falsa. Então, como se identificava as moedas verdadeiras da falsa? O ferreiro ensinava a técnica, que era ouvindo. Isso mesmo, ouvindo. Você tocava esse metal com outro metal e pelo som você descobria que metal que era. Se era o metal legítimo, era dóquimos. Se era o metal ilegítimo, fazia um outro som, e esse outro som é o som da reprovação, é o som do adóquimos. Dóquimos é o que foi testado. Esse foi aprovado. O som que ele produziu é o som da aprovação. Não, esse aqui foi outro som. Esse outro som aqui é o som da reprovação, é o som do adóquimos, foi reprovado. Então, Paulo está lembrando a Timóteo ali que ele deve procurar apresentar-se dóquimos, aprovado, como alguém testado, como alguém que já foi, digamos assim, testado e aprovado naquilo que ele prega. Mas Paulo diz uma palavra curiosa aqui. Ele diz, procura apresentar-se a Deus aprovado, não é? Como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu, em especial, gosto desse versículo porque ele é um dos versículos que não só chamam a atenção do ministério pastoral como um todo, mas me lembra de uma experiência que eu tive na igreja quando eu preguei esse texto. Eu tinha preparado o sermão, irmãos. Não tenho dúvida disso. Eu tinha estudado muito para entregar aquele sermão. Muito. Então, quando eu preguei naquele dia, eu estava tão animado, estava tão possuído pelas verdades daquele texto. E, meus irmãos, eu soltei tudo que eu tinha daquele dia. Foi maravilhoso. Para mim, foi edificante demais. Terminou o culto, um irmão veio falar comigo e ele veio, na verdade, ele veio pedir oração. Mas eu vou ensinar para você como você deve pedir oração para um pastor, se você quer ser bem-sucedido na sua vida. Ele foi pedir oração, mas, coitado, em vez de pedir oração primeiro, ele, antes de fazer primeiro o pedido de oração, ele foi querer comentar o sermão. Nunca faça isso, meu irmão. Nunca faça isso. Você, em primeiro lugar, peça oração. Depois você comenta o sermão do seu pastor, tá certo? Então, o que aconteceu? Ele resolveu inverter a ordem, e aí não foi abençoado. Por quê? Quando ele começou, ele disse assim, pastor, o que aconteceu hoje? Eu achando que o sermão foi maravilhoso. Eu falei, eu gosto muito do seu sermão, mas hoje foi horrível. Quando ele falou, eu falei, esse endemoniado que Deus colocou na minha frente, Satanás, veio para esfriar meu coração hoje aqui. E ele falou com toda a letra, mas eu não vim falar sobre isso, não, eu vim falar sobre uma coisa muito importante. Eu queria que o senhor orasse por mim, meus irmãos, eu encomendei aquela alma para o inferno naquela hora. Porque eu falei assim, é um desgraçado, como ele vem tirar a minha paz? Eu passei a semana inteira preparando um sermão para entregar um alimento para a igreja, e esse irmão vem assim, com um balde de água fria, e joga na minha cara assim. Eu vou agora fazer o seguinte, eu vou 15 minutos antes de começar o culto, eu vou escolher o texto e vou pregar. Esse povo não merece fidelidade, esse povo não merece que você estude a palavra de Deus, esse povo não merece que você faça seminário, que você esculhambe todo o seu tempo para você. Esse povo quer isso mesmo. Que é porcaria. E eu vou dar porcaria então pra eles agora. Tava assim, endemoniado. O demônio dele passou pra mim. Meus irmãos, naquele dia ninguém veio falar comigo. E eu falei, Jesus, me salva. Salva o ministério da pregação dessa igreja, porque senão... Aí eu tô saindo da igreja desanimado, desmotivado. Eu falei assim, não quero mais saber desse negócio. Não vou mais pregar. Uma irmã aparece do nada, chorando, e diz assim, pastor... A pregação hoje falou tanto comigo. E ela tinha um monte de coisa para falar, mas eu já não estava mais escutando nada. Eu já estava aqui dentro brigando, né? Estava endemoniado. Deus, quem tem razão? Ela ou ele? Queria saber qual dos dois tem razão. Tem que ter razão dos dois. Tinha que aparecer mais um para desempatar. Tá entendendo? Se não aparecesse mais um para dizer é bom ou é ruim, eu não ia ficar em paz. Tinha que alguém desempatar. E não apareceu ninguém naquele dia para desempatar o jogo. Foi desesperador, meus irmãos. À noite, quando eu fui deitar, eu peguei novamente o texto para ler. E fui totalmente desarmado, né? Chateado, porque eu achei que eu tinha entregue a pérola aos porcos. E eu não estava entendendo o quanto meu coração
estava entregue à pressão popular. E como a gente, em nome da pregação do Evangelho, a gente pode também estar vendido. Não está vendido para pregação, para preterir a pregação do Evangelho, aqueles que têm a sã doutrina. É possível você ser um Timóteo, receber um ensino correto do Evangelho e ainda assim preterir a pregação do Evangelho. A pergunta é como a gente pode fazer isso? Quando eu li novamente esse texto, à noite, a minha conclusão foi exatamente essa que eu vou dizer para vocês. Naquele dia, eu não preguei para a igreja o que estava nesse versículo. O que eu preguei naquela igreja, naquele dia, foi isso. Procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ponto. Foi isso que eu preguei. Mas é isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz, procura apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Eu tinha esquecido a chave de toda a pregação. É Deus. Pastor querido, a gente sabe como é duro pregar o Evangelho e como é difícil ser fiel na pregação do Evangelho. Mas não tem nada mais desestabilizador do nosso ânimo, da nossa espiritualidade, do que o desencorajamento por conta da pressão popular. Não duvide do poder da pressão popular. A pressão popular, ela pode determinar o juiz, ela pode ser o grande tribunal do seu ministério. E se o seu ministério está nas mãos de qualquer outra pessoa que não seja Deus, você não vai ser julgado com justiça. A palavra de Deus nos coloca debaixo de um juramento e também de um julgamento. E esse juramento que o pastor faz de pregar o Evangelho em todos os momentos, é esse juramento, esse voto que se faz desde a ordenação, que é exatamente o objeto que está sendo julgado todos os dias da nossa vida. O curioso é que quando Paulo diz, procura apresentar-se a Deus aprovado, é como se o pregador não tivesse que se preocupar com absolutamente quem está ouvindo ele. Deus, a gente sabe, é soberano. Ele já escolheu desde a eternidade aqueles que serão salvos. Mas Deus não deu ao pregador o direito de escolher a sua plateia. Deus não disse aos pregadores, olha, escolha o público que você quer pregar. Deus não disse que era da autonomia do pastor a escolha das pessoas a quem ele deveria pregar. A Bíblia nos ensina que todo pastor deve pregar o Evangelho e pregar a toda a criatura, pregar a todos os seres humanos. Onde estiver, onde ele fizer, o que ele fizer, tudo ele possa pregar o Evangelho ser anunciado, o Evangelho ser pregado. E a pergunta é por quê? Porque ele não faz isso pelos seres humanos. Ele não faz isso porque ele ama os seres humanos. Eu amo tanto o ser humano. Pastor nenhum vai conseguir pregar o Evangelho até o último dia da sua vida por amor às pessoas. Ele só vai fazer isso se ele amar a Deus sobre todas as coisas. Porque é assim que ele vai pregar, até mesmo para aqueles que querem vê-lo pelas costas. Só quando você prega o Evangelho por amor a Deus e diante de Deus, que você pode pregar inclusive por aqueles que te dão um abraço do urso, por aqueles que simplesmente não aceitam a pregação do Evangelho, que militam contra a pregação do Evangelho, que militam contra a saúde da igreja. É só com comprometimento com Deus que você pode permanecer fiel à palavra de Deus. E esse é o último e mais poderoso argumento de Paulo. É como se Paulo estivesse agora dizendo a Timóteo, esqueça sua mãe, me esqueça Onesíforo, mas não esqueça o Deus que te chamou. Não esqueça que tudo o que você faz é para a glória de Deus. Não se esqueça de que o que você está fazendo na Ásia não é para a Ásia, não é para os membros da igreja da Ásia. Tudo o que você está fazendo é para a glória de Deus. Tudo o que você faz é em obediência a Deus. Por isso, nós somos chamados para pregar para ossos secos.
Por que pregar para um osso seco se ele não vai ouvir? Porque não é você quem traz vida. É o poder do Espírito que faz com que as pessoas ressuscitem dos mortos, quando a pregação, que é um meio de graça, não é uma palestra, não é um ensino meramente dado por um doutor, ou por um pensador, ou por um mestre, mas é a palavra de Deus que traz vida. Se você crê que Deus criou o mundo falando, você não pode duvidar do poder que uma pregação tem de fazer ressurgir da morte espiritual aquele que jamais ouviria a voz de Deus, poder ouvir a voz de Deus. Mas essa ressurreição dos mortos não acontece quando o falso evangelho é pregado. O falso evangelho não pode produzir conversão. Por isso você pode encontrar igrejas cheias de sermões educativos, sermões de autoajuda, sermões de encorajamento, sermões que vão dizer para você que você é uma pessoa maravilhosa, que o ser humano é bom, que tudo é muito bom. Mas é só o evangelho que o Espírito usa para salvar o pecador dos seus pecados e da sua morte. Então, como Paulo conclui a sua exortação, e com isso eu encerro, faz todo sentido agora, imagino eu, que Paulo encerre a sua carta com essas palavras. Capítulo 4, versículo 1. Eu te exorto, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra. E esse prega a palavra, ele usa logo em seguida uma palavrinha militar, que é muito parecida com a palavra que a gente usa quando a gente vai dizer, por exemplo, sentido. Quando se fala sentido, o que é para ficar? Displicente? Igual digamos assim, a zaga do River. Displicente? Não pode ficar displicente, tem que ficar alerta. Se não ficar alerta, meus irmãos, a casa cai. Então, quando Paulo diz prega a palavra e imediatamente ele diz insta, ele está dizendo assim: agora não é hora, Timóteo, de você baixar a guarda. Agora é hora de você ficar a postos. Então Paulo está dizendo, agora é hora de você ficar assim. Você está de guarda baixa, você está vulnerável, você está agora numa situação que você não poderia permitir. Agora você tem que ficar preparado. Você tem que ficar preparado agora. Agora não é hora de você baixar a guarda, não é hora de descansar. Por que você está querendo descansar? Agora é hora de ficar a postos. Prega a palavra, insta, fica preparado. Quer seja oportuno ou não. E aqui a gente precisa corrigir, às vezes, algumas interpretações falsas que a gente vê dessa passagem, como se aqui tivesse Paulo justificando o pregador chato, né? Aquele pregador que tem que pregar o evangelho em tudo quanto é lugar, nas horas mais indiscretas. Paulo não está dizendo para você ser chato. Paulo não está falando assim, olha, seja assim, bastante corajoso e pregue em qualquer lugar. Não importa qual seja a situação. O cara está com um ataque epilético na sua frente. Não, vou pregar o evangelho para ele. Não, Paulo não está dizendo essa estupidez, meus irmãos. Paulo está falando ali que a gente tem que pregar no kairos e no akairos. São duas palavrinhas importantes. Você vai pregar no kairos, e o que é o kairos? Quando você prega e tudo parece convergir para aquela pregação. Sabe, o governo, a política, sabe, a mídia, tudo, toda a sociedade está recebendo aquilo de uma maneira muito fácil, muito tranquila. É como se as coisas estivessem se encaixando e você não precisasse nem fazer muita força. Você prega o evangelho e aquilo faz sentido para as pessoas, e é maravilhoso pregar o evangelho quando as pessoas estão recebendo. E Timóteo sabia o que era isso. Timóteo viu kairos. Timóteo viu Paulo pregar e as conversões acontecerem, a igreja crescer, aquela coisa maravilhosa. Mas Paulo está dizendo, agora você precisa aprender a estar preparado para pregar o evangelho, não só quando todas as coisas contribuem para a pregação do evangelho. Você precisa agora descobrir que é necessário pregar o evangelho quando nada contribui para o evangelho, quando o tempo é contrário à pregação do evangelho. É fácil pregar o evangelho quando todo o cosmo está direcionado para receber a pregação do evangelho. A nossa difícil tarefa é pregar o evangelho quando o mundo todo está contra o evangelho. Então Paulo termina com essas palavras.
Prega a palavra. Insiste a tempo e fora de tempo. Aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Minha última palavra nessa manhã não é diretamente para os pastores, colegas, irmãos de ministério que estão aqui, mas é para a igreja. Que o seu coração, meu irmão, que o seu coração, minha irmã, se alegre com um pastor que estuda a palavra e pregue a palavra. Que você celebre por isso. Que você louve a Deus porque você tem um pastor fiel à pregação do evangelho. E se você encontrar esse homem comprometido com o ensino, com o estudo e a proclamação do evangelho, cuide dele como um tesouro, porque é ele o guardião do maior tesouro que você tem hoje, que é o evangelho da graça de Cristo Jesus. Tese 62 das 95 teses de Lutero era exatamente essa. O tesouro da igreja é o evangelho da graça de Cristo Jesus. Esse é o tesouro da sua igreja, o evangelho. E Deus deu um guardião para você. E esse guardião é o seu pastor. Então, em vez de cobrar que ele faça X, Y, Z, que você cobre dele a pregação do evangelho. Porque essa é a única coisa que Deus espera dele.